Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje estamos aí na segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Está bastante frio, né? Parou agora de chover faz pouco tempo, 16 horas e 15 minutos. E vamos fazer uma reflexão, meditar, conversar, ouvir, interagir. Pensar, refletir é muito bom. Quando podemos, em alguns momentos do nosso dia, ter esses momentos, esses encontros, para analisar um pouco os nossos passos, a nossa caminhada e não ficar apontando os outros, mas a gente observa, porque vivemos. E se a gente vive, estamos em algum lugar vivendo e com outras pessoas convivendo. E relacionando-se com várias outras pessoas aonde a gente está, no mundo que a gente está. E trazer mensagens do Evangelho por Cristo, falando do momento que ele teve, vários encontros, e nesses encontros que ele teve com algumas pessoas que não queriam ele, não aceitavam ele, achavam que ele era uma heresia. Os judeus esperavam um libertador com espada, que fosse um general de guerra, e ele veio com a espada da palavra, para quebrantar os corações, libertar as pessoas do seu posicionamento, mudar a sua forma de ser, converter-se para a verdade, para a luz, e verdadeiramente serem pessoas humanas, entendendo umas às outras para ter um convívio sadio na geografia onde estavam e assim espalhando-se pela terra, porque ele disse para os seus discípulos para que eles fossem e anunciassem o Evangelho em todos os confins da terra. E nós estamos fazendo alguma coisa com relação a isto. Nós não vamos revolucionar esse planeta, mas vamos fazer alguma coisa na parte onde nós estamos. Porque se não entenderam naquela época, muitos que estavam junto, dificilmente hoje alguém vai entender também, estando numa situação de época diferente. Mas com toda a tecnologia científica que existe, nós temos muitas pessoas ignorantes ocupando espaços em gabinetes ou dentro do conjunto científico, e ignorantes no saber da parte espiritual. Conheceram a matéria, conheceram o conteúdo científico, mas não entenderam a questão espiritual. Da mesma forma, nós temos pessoas humildes que não são letradas e que são muito espiritualizadas. E nesse conflito de lugares e de gerações e de conhecimento, nós temos a essência do Evangelho por Cristo, o Cristo de Deus, Jesus, o Messias. E nesses encontros que ele teve com várias pessoas, ele teve encontro com grupos religiosos, que eram os saduceus, que era de origem a religião que era helenísticos, né? Ou seja, grega, que não acreditavam na ressurreição. E os fariseus, que eram os doutores da lei judaica, que acreditavam na ressurreição, mas esperavam o Messias como um homem que viesse como general para combater os seus adversários que todo momento cercavam Judá, Jerusalém, e seu povo eram mantidos cativos ou levados cativos, e naquele momento, naquela época onde Jesus estava, naquela ocasião, naquele espaço-tempo, eram os romanos que tinham domínio sobre Jerusalém. Mas esses fariseus tinham um carguinho, um FG, lá do Império Romano, assim como Herodes, que era um governo, um prefeito sobre Judá, que também tinha um FG para manter o povo dentro da dependência romana. E Jesus, sem falar em religião, sem falar em política, ele veio anunciando a verdade, se apresentando como o pão da vida,
como a luz do mundo. E uma das mensagens que ele faz, muito forte, que chama a atenção de várias pessoas, como deles na época, e talvez eles não compreenderam, mas se fizeram de desentendido, está no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44, quando Jesus chama eles de filhos do demônio, porque eles eram mentirosos. E quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira é Satanás. Então eles eram filhos do demônio, porque passavam só mentindo para as pessoas. E Jesus havia feito uma referência para aqueles que estavam com ele, que ouviram a voz dele, ou ouvem a voz dele e seguem no caminho com ele, são o sal da terra e a luz do mundo, que é o oposto da mentira. Então, essas oposições, elas se contradizem, e nos caminhos que nós passamos aqui, nessa terra, nós também nos deparamos com pessoas assim, que amam a mentira. Que gostam de mentir. E quando mentem, e quando falam, só sai baboseira, enganação, falcatruas. Mas quando eles falam daqueles que eles se opõem, eles falam que os outros é que estão mentindo, não eles. Eles não, de forma alguma. Eles se acham os donos, os perfeitos, e perseguem aqueles que estão numa consistência simples e verdadeira. A verdade é uma, mas dentro do ponto de vista analisado pelas pessoas, as pessoas podem ter várias verdades, as suas versões, as suas interpretações naquilo que lê, naquilo que ouve e naquilo que compreende. Mas é que o coração você está inclinado para o mal e vai aceitar e vai se lambuzar com a mentira, porque gosta dela, vive dela e depende dela, porque há muitas mentiras o fazem progredir no caminho que para ele é saudável, mas no fim é perdição e morte, destruição. Mas se banqueteiam com isto. E Jesus, caminhando, anunciando a verdade, porque ele sempre foi a verdade, ele sempre foi essa luz, esse amor. Eles odiavam ele, porque ele era a verdade, ele era o oposto da mentira, sempre foi o oposto das trevas, sempre foi o oposto das injustiças, e eles queriam pegar a ele de qualquer forma para levar perante ao imperador de Roma, ou o governo que estava sobre a ordenança do imperador romano, para que ele fosse preso e morto. Esse era o objetivo. Eles queriam calar a voz da verdade, eles queriam calar aquele que falava a verdade e que fala ainda em nós. E nós somos testemunhas disso, porque nós testificamos dessa verdade. Não que nós somos o perfeito é Ele, Deus. Nós estamos tentando subir na medida exata para chegar na medida em Cristo Jesus, como Paulo fala aos Efésios, em capítulo 4, verso 13. Para subir, estamos galgando, buscando essa graça, essa bondade e essa misericórdia no contexto daquilo que recebemos da parte de Deus. Então isso há uma oposição, porque muitas pessoas não gostam disto, porque vivem da mentira, porque a mentira dá resultado para eles proveitoso, enganando muitas pessoas, satisfazendo as suas necessidades carnais, materiais, egocêntricas, para estar em algum lugar, em alguma posição, logrando vantagens. Então, mas quando Jesus fala também, o evangelista Mateus revela, podemos citar Lucas 12, né, também, dessa referência, que aquilo que se faz escondido será pregoado sobre os telhados, aquilo que está oculto será revelado.
Então essas mentiras uma hora vai aparecer. A luz vai aparecer sobre essa mentira e todo mundo vai ficar sabendo dessas corrupções, dessas mentiras, desses engodos. E essas enganações, as pessoas são seduzidas por elas porque têm a vontade talvez de ser assim, de andar assim e de estar apoiando quem faz isso, porque levam vantagens também por ela e por levar vantagem defende esse mentiroso. Essas pessoas que cometem a mentira e vivem dela são safados, não tem vergonha na cara. E Jesus falou, olhando na cara desses fariseus, que eles eram filhos do demônio, porque o demônio é o pai da mentira. E se eles continuassem mentindo como sempre estavam, permaneciam então na escuridão, na mentira, saboreando ela. Então, se vocês gostam disso, vocês são filho do demônio, porque quem é o pai da mentira é o Satanás, é o adversário. Então, Jesus, caminhando na terra, na essência da vida dele, hoje, muitos matariam ele talvez antes do tempo. Não viveria até os 33 anos. Seria morto antes, perseguido, né? Odiado. Porque esse mundo jaz do maligno. Mas ainda tem as pessoas que acreditam na verdade e que vivem na verdade e não se misturam e não vão se voltar para a mentira, para o mundo das trevas. Vão se firmar no propósito da luz, da justiça e do amor. Como já tenho dito, que isso é a essência de Deus. Mas como não acreditam em Deus, refutam a verdade, refutam a luz, refutam o amor. Mas temos pessoas que também são assim, mesmo não acreditando, como eu falei ontem, que fazem um bom testemunho de suas vidas, são verdadeiras, amam a justiça, amam a verdade, né? Praticam ela, falam, são firmes, não retrocedem, caminham em frente, mesmo que olhando para alguns chamados religiosos que não fazem isso. Do contrário, aqueles também que são chamados ateus fazem isso, acreditam, são verdadeiros, amam, respeitam. Mas quando há uns grupos de fanatismos que tentam fazer algo que não tem nada a ver com o Evangelho, acaba afastando estes do contexto das reuniões. Por isso que há um sistema, tanto político como religioso, que manipula o conceito daquilo que nós entendemos como verdade, como justo, como pacífico, como transparente, a qual todo ser humano deveria compreender, embora em qualquer lugar do planeta chamado Terra, mesmo com costumes e tradições diferentes de povo para povo, verdade é verdade, mentira é mentira, morte é morte, vida é vida. Necessidades básicas essenciais para a manutenção da vida do ser humano, água, alimento, agasalho, habitação e o convívio entre as pessoas em harmonia, porque senão todo mundo estava se matando em guerras, como tem povos em guerras, porque não compreendem, não respeitam o espaço da outra, não sabem conviver. Amam a mentira, amam a guerra e amam a enganação. E aí fazem ainda comparação com Jesus como Che Guevara, mas que barbaridade! Jesus veio com amor, com a espada da verdade, que corta e discerne e tira e limpa as impurezas para dar no coração novo e puro. Ele não saiu matando ninguém, ele foi uma vítima por nós, para a remissão dos nossos pecados. Que comparação boba, tola, infantil de pessoas fanáticas. Então não faça essa comparação, porque Jesus veio falando de amor e falando a verdade, e muitas pessoas não aceitaram isso. Escolheram o seu caminho, mas não queriam que essa verdade, essa luz estivesse junto com eles, porque era ruim para eles, para o grupo dos religiosos e para o grupo dos políticos, que faziam politicagem, como ainda hoje são, os irreligiosos, que não aproximam as pessoas de religar-se com o Criador, mas afastam as pessoas do Criador, porque afastam umas pessoas uma das outras. Se as pessoas não convivem em harmonia uma com as outras, elas não têm Deus, elas não creem em Deus, mesmo falando, porque fala da boca, mas o coração está longe.
Da mesma forma, uma política natural, que devemos respeitar e entender ela para atender às necessidades do povo, mas não fazer a politicagem e a corrupção. Então isso é mentira. E quando falamos desses contextos relacionados ao mundo que nós estamos hoje, não diferentemente do momento que Jesus estava caminhando na Terra, porque quem está andando na verdade, quem procura se firmar num propósito verdadeiro, justo, respeitando as outras pessoas, o contraditório, dando espaço para que as pessoas falem aquilo que pensam também, dentro de uma questão organizada, transparente, lúcida, sem falar de coisas que não são existenciais e não são necessárias, não caluniando ninguém, porque existe algo que seja de uma forma difamatória, mas respeitosamente colocar a sua opinião e ser atento a isto e tentar entender a outra pessoa e respeitar as limitações e as diferenças de cada um, para termos uma boa convivência com as outras pessoas dentro do lugar onde nós estamos. Isso seria o princípio de uma boa harmonia. E quando nós temos esse entendimento por Jesus, o Cristo de Deus, nós ficamos pacificados. E pelos frutos a gente conhece quem é quem, de onde procede. Será que vai produzir alguma coisa? Poderá ser passageira, ou produzir alguma coisa passageira, porque ela provém de uma mentira, de uma negociata, de uma falcatrua, de um laço de corrupção. Então ela não vai permanecer, ela vai se acabar muito rápido e vai vir a verdade. E a verdade alguns odeiam, não gostam da verdade, porque vivem da mentira. E há muito tempo que estão se alimentando dela. Tanto falam que até eles mesmos acreditam na mentira que eles falam, propagando ela. Mas então que cada um possa fazer uma análise de si próprio e não se voltar para o lado do mal, não se curvar perante Baal, porque nosso Deus Espírito verdadeiro que está em nosso meio, em nossos corações, nos diz que muitos não se curvaram e não vão se curvar perante Baal, estão firmes, e que você seja um destes. Eu estou em paz, espero que vocês também estejam. Shalom.